Chegou a hora da gente entender como fazer para calcular a diferença entre duas datas, considerando apenas dias úteis. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais conteúdo de Power BI por aqui, já curte esse vídeo e se inscreva no canal para você não perder. Então, como que funciona para a gente realizar esse cálculo entre datas, considerando a diferença em dias úteis dentro da ferramenta? Então, recentemente a Microsoft lançou uma nova função que nos possibilita esse cálculo de forma muito simples e muito direta, que é a função Network Days. Essa função ela tem algumas peculiaridades e a gente vai explorar agora qual é a estrutura e como que ela funciona na prática. Então estamos aqui com o arquivo aberto e para a gente conseguir realizar esse cálculo, entender essa função, nós vamos buscar qual foi a quantidade de dias úteis entre a venda e a entrega de um produto. Para isso, vamos já pegar aqui uma tabelinha e vamos colocar a listagem de nota fiscal, então eu vou arrastar aqui a nota fiscal e vamos também pegar a data de venda e a data de entrega efetiva, onde nós vamos calcular quantos dias úteis demorou esse processo. Prontinho, já colocamos aqui as datas, elas já vieram aqui no formato, na quebra hierárquica, então nós não queremos nesse formato, vamos trazer a data direta. Então, para isso, vamos selecionar aqui na setinha, vamos alterar para a data de venda. Já alterou a data de venda e vamos fazer a mesma coisa com a data de entrega. Vamos mostrar apenas o dia. A data de entrega, nesse caso, veio com o nome completo. Então, vamos selecionar aqui a medida para a gente alterar a formatação da visualização. Então, seleciona a medida que quer alterar. Aqui na guia Ferramentas de Colunas, vamos em formato e vamos alterar para Short Date. Prontinho. Temos agora aqui as nossas informações e nós queremos saber quantos dias úteis demorou cada um desses processos. Então, como que funciona essa nova função? Para a gente poder criar essa medida, vamos partir aqui para a organização e vamos criar uma tabela exclusiva de medidas para a gente conseguir se organizar. Então, para isso, vamos aqui na página inicial e nós vamos selecionar a opção de inserir dados. Para quem não conhece, existe a possibilidade de você criar uma tabela em branco para armazenar todas as suas medidas. Então aqui dentro não vamos colocar nada aqui em coluna e vamos apenas alterar o nome dessa tabela. Nesse caso, vamos chamá-la de medidas apenas e vamos clicar aqui em carregar para ele adicionar essa medida no nosso material. Olha só, tabela criada, ela veio aqui para a parte inferior. E agora a gente vai criar as nossas medidas em cima dela. Então vamos clicar sobre a tabela, botão direito, vamos em nova medida e a gente vai agora adicionar esse cálculo para fazer a diferença entre dias úteis. Então já vou aumentar aqui para ficar melhor de enxergar. O nome da medida será dias úteis e qual será o cálculo? Então nós vamos utilizar a função Network Days. Essa função ela vai calcular então a diferença em dias úteis, desconsiderando os finais de semana e também sendo possível desconsiderar feriados. Então qual que é a estrutura? A estrutura dela é a seguinte: inicialmente a gente precisa de dois elementos obrigatórios, a data inicial e a data final, sendo a data inicial a data mais antiga e a data final a data mais recente. Então você vai pegar a diferença entre duas datas, uma mais antiga e uma mais recente. E os dois elementos aqui opcionais, que não é obrigatório você incluir, são final de semana e férias ou feriados, tá? O que são esses dois elementos? Nós vamos explorá-los melhor daqui a pouquinho, mas em final de semana a gente consegue alterar a marcação do final de semana e em feriados e férias você consegue adicionar algumas segmentações, alguns intervalos de datas que você não quer analisar, que você quer desconsiderar. Como, por exemplo, feriados que não vem marcado aqui como final de semana. Mas, inicialmente, vamos entender aqui a estrutura básica. Então, como a gente viu, vou apertar aqui Shift Enter para pular de linha, nós vamos precisar fazer a diferença entre a data inicial e a data final. No entanto, observem, se você tentar escrever aqui data de venda, não vai aparecer a coluna. Por quê? Para cá, para a gente conseguir utilizar um campo de data aqui dentro, nós vamos precisar da medida Selected Value. Porque nós queremos fazer esse cálculo com a data selecionada em cada uma das filtragens, né? Em cada um dos elementos de linha. Então vamos utilizar aqui a função Selected Value. Essa é a função aqui e nós vamos agora incluir
o campo data de venda. Então, nós vamos pegar aqui a diferença entre a data de venda, que é a nossa data inicial, vírgula, Shift Enter novamente para pular de linha. Mais uma vez, vamos utilizar a função Selected Value para utilizar como parâmetro a data de linha em cada uma dessas linhas aqui. Vamos então Selected Value e agora nós vamos pegar a data de entrega efetiva. Então, vamos pegar a diferença entre essas duas datas e vamos fechar parênteses. Se a gente der um Enter agora e jogar essa medida dentro aqui da nossa tabelinha, olha só, já criou aqui dentro, vamos arrastar. Quando a gente joga, a gente já consegue ver essas informações. Então, nós temos aqui entre 1 de janeiro e 8 de janeiro, nós tivemos 5 dias úteis. Se a gente abrir aqui o calendário, olha só, vamos buscar aqui o mês de janeiro, ó, e agora a gente tem dia 1 foi sábado, dia 2 domingo e o dia 8 também foi sábado. Então, nós tivemos realmente apenas 5 dias, sendo de segunda a sexta. Por isso aqui o número 5. Do dia 1 ao dia 9, a mesma coisa. Por mais que tenha sido um dia a mais, o dia 9 caiu num domingo. Então, continua considerando apenas os dias aqui entre segunda e sexta. Então, dessa forma, ele vai levar como padrão o final de semana sendo o sábado e os domingos. Mas aí, se você me falar o seguinte, Jenny, eu não posso desconsiderar o sábado, eu preciso desconsiderar apenas o domingo, porque na empresa que eu trabalho, o sábado também é dia útil. Então, nesse caso, a Microsoft nos trouxe a possibilidade de alterar a marcação do final de semana. Então, olha só, essa é a base que a gente tem de alterações que a gente pode realizar e como padrão, ele vai vir sempre o sábado ou domingo. Então, se você colocar o número 1 ou se você deixar em branco, como nós fizemos, nós não colocamos nenhum número, ele já vai utilizar o padrão de sábado e domingo. Mas você também consegue alterar para domingo e segunda, segunda e terça, terça e quarta, aí sucessivamente. Ou até mesmo utilizar apenas um dia da semana, podendo escolher qualquer um dos dias. Então, seja domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou até mesmo sexta e sábado. Então, você consegue fazer essa alteração. Recomendo que você guarde essa tabelinha, tire um print, guarde esses números ou já separe aqueles que você mais utiliza, porque dependendo de qual é a segmentação que a sua empresa trabalha, mas você consegue aqui fazer essas alterações. Então, nesse exemplo, caso você utilize o sábado como dia útil e apenas o domingo fosse final de semana, nós precisaríamos aqui incluir utilizar como padrão o número 11. E como que a gente faz isso? Então, voltando aqui na nossa função, vamos clicar aqui na medida que a gente criou. Lembra que tem dois elementos que não eram obrigatórios? Esses dois elementos a gente consegue ajustar esses dados. Um deles é a alteração do final de semana. Então, se eu apagar aqui o parênteses, vou colocar uma vírgula, ele já vai aparecer aqui a continuação do meu elemento da estrutura que a gente começou a criar. Vou dar aqui, então, um Shift Enter e agora o próximo elemento que a gente consegue incluir é o final de semana. Nesse caso, vamos colocar aqui o número 11, porque a gente quer considerar como final de semana apenas o domingo. E agora, se a gente der um Enter aqui novamente, ele vai alterar esse cálculo e olha só o que aconteceu. Lembra que a gente estava aqui nas duas primeiras linhas tendo uma quantidade de dias úteis igual a 5? Agora está a 7 porque ele está contando os sábados como dias úteis também. Então, você consegue alterar essa marcação do final de semana através do terceiro argumento dessa função. Então, em primeiro lugar, a data inicial, em segundo, a data final e por terceiro aqui, em terceiro, você consegue incluir essa alteração. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui o quarto elemento dessa função, que é o feriado ou as férias, que você vai desconsiderar dentro aqui dessa análise. E como que funciona aqui essa parte? Para você conseguir adicionar, para desconsiderar, você vai precisar ter uma tabelinha de apoio. Existem diversas formas de você trazer essa tabela de apoio para dentro do seu material, mas nós vamos utilizar aqui uma tabela em Excel já salva. Então, o que você pode fazer é entrar no Google, em sites como o Ambima, por exemplo, puxar toda a relação de feriados existentes em 2002, em 2022, em 2020, em 2010, no ano que você estiver analisando, e aí sim extrair essa informação, colocar em um arquivo de Excel para utilizar. Nesse caso, o que eu fiz? Eu já peguei uma pastinha, então eu vou vir aqui em pasta de trabalho do Excel e nós vamos vincular essa tabela aqui de feriado. Essa tabela de feriado, ela possui todas as datas desde 2013 até final de 2022 que tenham sido feriado
base em São Paulo. Então também é muito importante que você utilize a base de onde você vai analisar, uma vez que nós temos aqui no Brasil feriados nacionais e municipais. Então vamos selecionar aqui AD feriado, vamos clicar em abrir e ele já vai aparecer aqui a conexão e a pré-visualização dessa tabela. Ponto muito importante, nessa tabela é importante que você trabalhe com apenas uma coluna, tá? Então quando a gente selecionar aqui, olha só, temos apenas a coluna da data, não precisa ter a descrição nesse caso, tá? E aproveitando aqui, se você está entendendo, se você está gostando, quer conhecer mais, já comenta aqui o que é que você está achando dessa função e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você não perder. Quanto mais você comentar, quanto mais a gente vê que você está gostando, mais conteúdos assim a gente traz aqui para o canal. Então, ó, fizemos aqui a vinculação, vamos clicar em transformar dados. Jenny, não posso clicar em carregar? Calma, vamos transformar para a gente realizar aqui os tratamentos iniciais. Nesse caso, a tabela ela é uma tabela super simples, então a gente tem apenas uma coluna de data, não havendo necessidade de grandes tratamentos. Mas nós vamos alterar aqui já, olha só, o nome dessa planilha. Então já vou alterar aqui para de feriados, pra gente ter aqui o padrão. E olha só, ela tem todos os feriados existentes de começo de 2013 até final de 2012, tá? Então, ó, conforme você vai abaixando, tem todos os feriados. E ele vai olhar o quê? Quando a gente utilizar essa tabela lá dentro, ele vai desconsiderar todas essas datas. Então, vamos clicar aqui em fechar e aplicar. Ele já vai fazer a vinculação. E, nesse caso, você não precisa criar nenhum tipo de relacionamento. Por quê? Para a gente utilizar essas datas lá dentro, vamos selecionar mais uma vez aqui a medida que nós criamos. Olha só, colocamos aqui até o terceiro elemento. Vamos colocar uma vírgula Shift Enter. Opa, veio aqui uma função, não queremos função. Vamos dar um Shift Enter. E agora, nesse quarto argumento, nós vamos colocar qual é a tabela que a gente quer desconsiderar. Então, nesse caso, quando a gente começa a escrever aqui, ó, de feriados, ele já aparece a tabelinha que a gente trouxe. E daí a importância de ter uma única coluna, porque é a coluna que ele vai desconsiderar as datas. E prontinho, vamos fechar parênteses e agora é só dar um Enter. Então agora você também, além de ter alterado aqui qual foi a marcação do final de semana, você também consegue incluir os feriados para realizar essa desconsideração. Então agora ele já está analisando e também, além de desconsiderar o sábado, que foi uma alteração que nós fizemos, ele também vai alterar aqui os dias úteis. Então, não quero mais o sábado, vamos deixar aqui, ou melhor, não quero mais desconsiderar o sábado, vamos voltar para dar um Enter e ele já vai voltar agora utilizando o final de semana como sendo sábado e domingo. Então, comece a utilizar essa função, uma função extremamente interessante que veio aí para facilitar ainda mais o nosso dia a dia e as nossas modelagens. Então já me conta aqui se você gostou desse conteúdo, já treina aí para ter certeza que você aprendeu. Um abraço e até a próxima!